Olá pessoal, tudo bom com vocês? Professor Humberto aqui para resolver esse desafio aí. Questão difícil de análise combinatória, enunciado simples, mas de fato a solução ela é perigosíssima, né? Então, ele pergunta o seguinte: quantos números pares de três dígitos distintos existem? Se são números que existem, então eu tenho disponível para utilização esses números aqui. De 0 a 9, beleza? Isso aqui é o que eu tenho disponível para brincar na questão, para utilizar na questão, beleza? Eu sempre vou ter esses caras aqui para me utilizar. Galera, primeiro detalhe, como é um número par, toda vez que falo que é um número par ou um número ímpar, sei lá, por exemplo, existe uma certa restrição, um certo detalhe, né? Digamos assim, como assim restrição, Humberto? Quando ele fala que é par, eu já sei que das três casinhas que eu vou formar um número, né? Como assim casinhas? Essas casinhas é de formação do número. Isso aqui é a casa da centena, essa aqui é da dezena e essa aqui é da unidade. Toda vez que eu sei que o número é par, então eu sei que nessa casinha da unidade vai ter que ser um número par, né? Ou vai ser um número que termina com zero, pode ser o zero, porque se o número terminar com zero também é par, a gente só olha o último dígito. Então essa casinha aqui ela é restrita, então eu faço ela primeiro, ok? Ou seja, o que eu estou querendo dizer, eu vou ter algumas possibilidades para a resolução dessa questão. Isso vai acontecer uma vez, isso vai acontecer duas vezes, isso vai acontecer três vezes, isso vai acontecer quatro vezes, 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho 5 possibilidades aqui para fazer essa questão. Como assim? 5 casos, né? Não é possibilidade, 5 casos. O que seria casos, Humberto? É o seguinte: se tem que ser um número par, então aqui poderá ser o 2, né? Poderá ser o 2, poderá ser o 4, poderá ser o 6, poderá ser o 8. Estou escolhendo esses caras. E aqui restará como sendo poderá ser o 0 também, beleza? Então eu tenho 5 casos para trabalhar, beleza? E lembre-se, agora, outro detalhe que eu quero destacar são números distintos. O que são números distintos? Quando no primeiro eu utilizar o 2 aqui, por exemplo, eu já utilizei o 2, então fecha a casinha do 2. Fechou essa casinha. Eu vou lá no 2 e risco 2, entendeu o que eu tô falando? Então eu vou botar esses carinhas aqui embaixo para me estar mostrando para vocês aqui, olha. Prestem bastante atenção no que eu tô falando, ó. Seguinte. Vou botar isso aqui mais para baixo um pouquinho. Nesse primeiro caso, qual é o primeiro caso? Números terminados com o nosso querido 2. O que eu faço então? Risco 2 da brincadeira, porque são números distintos. Então eu já utilizei. Aí eu vou escolher um cara para cá. Qual é o número de possibilidades que eu tenho de escolher esse cara aqui? Centena. Ou pode ser 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Beleza? Por que o 0 não pode? O 0 não pode nunca entrar na casa da centena. Porque se fosse 0, imagina 0, 1, 2. Esse 0, 1, 2 significa 12. 12 é dois dígitos, né? E ele fala que tem que ser o número de 3 dígitos. Então, na unidade, na centena, não pode ser o 0. Então, sobrou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sobrou 8 possibilidades para a centena. E agora, eu tenho que indicar algum número que eu escolhi. Digamos que eu escolhi o 6. Como se eu tivesse escolhido 6 para cá. Ó. Como se eu tivesse escolhido 6 para cá. Esse 8 são 8 possibilidades, que está sublinhado de branco. Eu indiquei o 6 como se eu tivesse utilizado. Agora, eu vou escolher um cara para cá. Para ser dezena. A dezena, eu posso 0, posso 1, posso 3, o 4, 5, 7, o 8, 9. Posso 3, 6, 7, 8.
Então eu tenho 8 possibilidades de escolha. Quem que eu não posso nessa casa? Eu não posso 2, que já foi utilizado, e não posso 6, ok? Então, como já utilizei o 2, eu tenho 8 possibilidades para cá e 8 possibilidades para cá, pelo princípio multiplicativo, eu tenho 8 vezes 8, 64 números desse caso, que termina com 2. Galera, terminando com 4, vocês vão perceber que é a mesma coisa. Imagina, você não pode o 4, aqui você não pode o 0, então sobra 8 possibilidades. Aqui você não pode o 4, aqui você já pode o 0 e não pode o cara que você escolheu na centena. Então vai sobrar 8 novamente. 8 vezes 8, 64. Então, terminando com 2, que é par. Terminando com 4. Terminando com 6. E terminando com 8, todos eles vão ter a mesma quantidade de números formados. Possibilidades 8 vezes 8, possibilidades 8 vezes 8. Princípio fundamental da contagem, princípio fundamental da contagem, só multiplicar. Agora, com 0 já é diferente a história. Por que com 0 é diferente? Vamos verificar por que é. Vem comigo aqui. Lembrem-se que eu tenho disponível 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Eu tenho à disposição para minha questão, formação de número é assim, né? Então eu tenho à disposição isso daqui, beleza? Beleza. Consequentemente, eu já utilizei o 0. Se eu já utilizei o 0, risco 0 aqui. Show? Agora eu vou para minha centena. A centena o 0 não pode, mas o 0 já foi utilizado, por isso que ele tem que ser um caso separado, né, e vai dar diferente desse 64, se eu não estou enganado. Não posso usar o 0, já utilizei o 0. Além dele não poder entrar na centena, né, eu já utilizei ele de certa forma. Então sobrou de 1 a 9. Então sobrou essas possibilidades aqui. Então essas possibilidades eu escolho alguma para cá. Eu tenho 9 possibilidades de escolha. De 1 a 9 eu tenho 9 possibilidades. Escolha um fictício. Digamos que eu escolhi o 7. Então, é como se eu tivesse escolhido o 7 para cá. Deu para entender? Agora, eu vou escolher um camarada para minha dezena. Vou botar de azul. Dezena. A dezena eu posso 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 7 eu já usei, 8 ou 9. Então, eu tenho disponível 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 possibilidades de escolhas, ok? E aí aqui eu já tinha feito o primeiro, né, foi a minha primeira escolha, pelo princípio multiplicativo, 9 vezes 8 dá exatamente 72, conforme eu tinha falado que ia dar diferente. Beleza? Então, por fim, qual é o total procurado? O total procurado, né, o total de números de 3 dígitos, né, sendo que o número é par, né, eu tenho 64 vezes 4, que foi os cálculos feitos anteriormente, mais o 72, ok? Dá 64 vezes 4, dá 256, mais 72, dá exatamente 328 números com essas configurações. Então, basicamente é isso. Espero ter ajudado vocês, espero ter sido didático, né, para vocês. O quadro é de vocês. Forte abraço, tamo junto. Se inscreva, compartilhe, deixe seu gostei. Forte abraço, tamo junto.